Aleluia. Levante as suas mãos. Diga obrigado, Jesus, pela tua presença. Diga amém. Vamos aplaudir a Jesus. Bem bonito. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Bom dia, irmãos. Vamos sentar, sejam todos bem-vindos. Glória a Deus. Tudo bem com vocês, irmãos? Tudo na paz? Viemos aí de um final de semana de Páscoa abençoado por Deus. Amém, gente? Tivemos o nosso culto semana passada, 8 horas da manhã. Quem gostou do horário das 8, pessoal? Foi bom para você vir às 8? Eu tenho mais um convite para você vir às 8 da manhã. É porque eu vou ter um convidado especial aqui na igreja e ele pode vir às 8 da manhã. Eu falei, não, o povo aqui é um povo abençoado e vai vir às 8. No terceiro domingo agora, próximo domingo é Santa Ceia, 7 e 9 da manhã. Mas no terceiro domingo nós vamos ter o pastor Fernandes Lima aqui, o Bom Baiano. Faz tempo que o Bom Baiano não vem aqui, né, pessoal? Faz tempo, quanto tempo já? Vocês já estão com saudade dele ou não? Ele é um cara animado, alegre, mas não é só animado, alegre, é um homem de Deus, irmão. Ele esteve lá em Santa Catarina, trazendo uma palavra de Deus, que eu guardei no coração, nunca mais esqueci para meus obreiros, nas igrejas por onde passou. Então eu tenho certeza que vai ser um terceiro domingo de bênção. Mas vai ser às 8 da manhã o culto, tá bom? 7h30 da manhã vai ter a oração. 8 horas da manhã o pastor Fernandes Lima vai estar aqui, vai ser um culto só. Então você que é das 9 vem às 8 e você que é aqui das 7 desce um pouquinho para as 8 e vai ser uma bênção de Deus em nome de Jesus. Amém? Já avisando o pessoal que o estacionamento ali da Santa Filomena vai estar alugado para a igreja, tá? Porque semana passada o irmão não conseguiu colocar o carro aqui, falou, pastor, não consegui colocar o carro, mas está lá o estacionamento da Santa Filomena, deixa lá o carro, para você poder ficar tranquilo, vir participar do culto, abençoado em nome de Jesus. Terceiro domingo, dia 21 de abril, que horas? 8, quem vai estar aqui? O Bom Baiano e você também. Glória a Deus. Amém, gente? Você trouxe a sua Bíblia? Êxodo não, pessoal. Vamos lá para João capítulo 6 primeiro. Eu quero fazer com você uma semana de preparação para a Santa Ceia. Domingo que vem é Santa Ceia do Senhor. Na sexta-feira da Paixão, falamos do sangue de Jesus. No domingo passado, nós falamos que junto com a festa da Páscoa, tinha uma outra festa, que era a festa dos pães sem fermentos, pães asmos, que simbolizava você tirar tudo que está errado, todo o pecado, toda a sujeira, para que você pudesse participar da festa da Páscoa. Nós não conseguimos tirar o pecado por nós mesmos, nós precisamos do sangue de quem? Nós precisamos do sangue de Jesus. Mas uma vez que nós fomos lavados no sangue de Jesus, existe algo que nós temos que fazer. Amém, irmãos? Então, abre a sua Bíblia, João capítulo 6, verso 52. João 6, 52. Olha o que a Bíblia diz para nós. João capítulo 6, verso 52. Pessoal de casa, bom dia também, tá? Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar este a sua carne a comer? O pessoal estava meio escandalizado com Jesus, porque o Senhor Jesus estava falando de comer a carne dele. E eles falaram, como é que pode esse cara canibalismo agora, né? Mas eles não estavam entendendo a profecia. Jesus estava dizendo que ele era o cordeiro de quem? O cordeiro de Deus. Jesus estava fazendo uma referência à Páscoa realizada por Moisés lá atrás, né? 1000 e poucos anos atrás, estava fazendo uma referência lá, e o pessoal não estava entendendo, né? Versículo 53 diz assim, Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós. Jesus disse, eu vim trazer vida, e vida com... Quem que é essa vida que Jesus veio trazer? Mas Jesus lhe disse, se você não comer a minha carne, e você não beber do meu sangue, você não tem essa vida. O que é para nós comer dessa carne e beber do seu sangue? É participar do quê? Participar da Santa Ceia. Então vou começar a participar da Santa Ceia. Alto lá. Não é bem assim, vou começar a participar da Santa Ceia. Para você participar da Santa Ceia, irmãos, primeiro você tem que aceitar Jesus, se arrependendo dos seus pecados e aceitar Ele como teu único e suficiente
Salvador, para que você possa ser lavado dos pecados, para que os pecados possam ser tirados de você. Em segundo lugar, você precisa descer as águas do batismo, porque a Bíblia diz: quem crer e for batizado será o quê? Que é o símbolo da circuncisão. Antigamente, quem queria participar da Páscoa de Israel, o estrangeiro, não podia, só podia se fosse o quê? Circuncidado, tinha que ter a marca do povo de Deus. A nossa marca é o batismo nas águas. Então, o que eu tenho que fazer para mim poder participar da Santa Ceia? Nascer de novo, ter um encontro real, genuíno com Deus, o aceitando como teu Senhor e Salvador, se arrependendo dos pecados e descendo as águas do batismo. Diga glória a Deus. É o que tem que ser feito. Aí você pode participar. Se não, se você não participa, você não tem a vida de Deus em você. Que mais? Versículo 54, olha lá. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida. Então, se você não come a carne de Jesus, não bebe do sangue de Jesus, ainda você não tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último. E também o que acontece? Se você não come da carne de Jesus e não bebe do sangue de Jesus, ainda você não está qualificado para ser ressuscitado no último dia. Quem quer ser ressuscitado no último dia? Quem quer viver eternamente? Quem quer viver com o chifrudo lá, irmão, com o demônio lá? Ninguém quer, né? Está amarrado em nome de Jesus, né? Lá no interior falava chifrudo, não sei aqui, né? Se tem, mas lá falava, né? A mãe assustava a gente. Quando a gente desobedecia, a mãe falava: vai aparecer para você o chifrudo. Eu falo: está amarrado, né? Então, fato é, irmão, tem que participar da carne do Senhor Jesus. 55, vamos lá. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Versículo 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece aonde? Em mim. E eu, você quer ter Jesus em você, você quer estar em Jesus, tem que participar da ceia. Então tem gente que não acha a ceia importante, ou tem gente que fala assim: hoje eu não estou preparado para participar da ceia, porque eu estou errado. Caramba, se você não está preparado para participar da ceia, então a vida de Deus não está em você. Você tem que ir correndo tudo, se acertar, deixar o erro, deixar o pecado para poder participar. Amém? Também não pode participar no pecado. Por isso que nós vamos fazer a semana da preparação, começando hoje à noite, tá? 9h30 da noite, eu quero convidar você a estar comigo no Facebook, Pastor Andrade Júnior, ou no YouTube, Pastor Andrade Júnior. Você vai entrar lá. Amém? Vou dar uma palavra rápida, meia horinha. Nós vamos orar, vou compartilhar uma palavra e vamos estar nos preparando para a Santa Ceia. Amém? Amanhã, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, até domingo. Domingo, 6 da manhã, nós estamos aqui para fazer aquela vigília. Amém, gente? Da preparação. E aí nós vamos participar da Santa Ceia. Irmão, quando o povo se santifica, Deus abençoa o povo. Deus estende a mão para a igreja. Amém? Eu quero ter, não é pela santidade em si, é porque a santidade remove a barreira e permite que você e Deus tenham comunhão. E quando você tem comunhão com Deus, a bênção desce. Então Deus não te abençoa pelo fato de você se santificar. É que quando você se santifica, você remove a barreira. Aí entre você e Deus não existe espaço. Aí Deus pode abençoar. Lembra o que diz Isaías 59, 1 e 2? A mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Mas os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Então, se você tira o pecado, a mão do Senhor fica livre para o quê? Para operar. O ouvido do Senhor fica livre para quê? Para ouvir. Então, você não é abençoado pela santidade, você é abençoado por quem? Por Deus, você é abençoado pela graça, pela obra redentora de Jesus. Mas o que atrapalha essa obra linda de Jesus de se manifestar na sua vida? A falta do quê? A falta de se santificar. Por isso nós temos que nos preparar. Vamos lá para Êxodo agora, capítulo 12, verso 18. Êxodo, capítulo 12, verso 18. Lembra lá, vamos relembrar o que nós estudamos um pouquinho domingo passado. Então eles fizeram a festa da Páscoa.
Mas junto com a festa da Páscoa, tinha a festa dos pães asmos, dos pães sem fermento, que era um sinal do que? Desde o primeiro dia, vasculhava a casa, fazia um pente fino na casa, e se tivesse fermento, joga fora, tira tudo que tiver de fermento. Eles estavam se preparando para poder participar do quê? Para poder participar da Páscoa do Senhor. Estavam se santificando, e é o que nós vamos fazer, irmãos, amém? Êxodo 12, 18, diz assim: no primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, quando eles mataram o cordeiro, comereis pães asmos, até 21 do mês à tarde. Mas essa preparação já começou lá no dia 1º. No dia 10 eles pegaram o cordeiro, no dia 14 eles mataram o cordeiro, mas desde o dia 1º eles já estavam fazendo a limpa na casa, tirando tudo que tivesse de fermento. Tudo que tivesse de fermento. A casa que tivesse fermento, olha o que ia acontecer. Versículo 19: por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural da terra. Qualquer casa que tiver fermento, ia ser o que, pessoal? Tiver pão levedado, a pessoa ia ser o que? Cortada. Não pode ter. Se tivesse, a pessoa está fora do povo, excluída do povo. Versículo 20 agora, olha lá: nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmo. Então, era uma preparação antes da Páscoa, e era também algo para fazer depois da Páscoa. Irmão, a mesma coisa é hoje. Essa é uma festa perpétua. Não fazemos do mesmo jeito que eles. Você não precisa chegar na sua casa, pegar lá os fermentos que você tem lá e jogar fora, né? Está falando hoje do quê? Tem coisa errada, tem sujeira, tem falta de santidade, tem mentira, tem... Vamos limpar isso aqui, vamos ser homem de Deus, vamos ser mulher de Deus, amém? É claro que o primeiro passo é o quê? É aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não adianta querer fazer o outro sem fazer o primeiro. Primeiro é esse. Você não entra na 4ª série, você entra aonde? No primeiro. Aí depois você vai subindo de degrau. Então primeiro você aceita Jesus, você batiza nas águas, aí depois você começa evoluindo para o outro processo. Glória a Deus. O que mais que a Bíblia tem para nós? 1 Coríntios, capítulo 1. Vamos lá. Versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Vamos lá? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Deixa todo mundo abrir lá. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Acharam, pessoal? 1 Coríntios 1. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo. Então, quando ele está escrevendo para uma igreja, quando nós aceitamos a Jesus, nós fomos o quê? Fomos o quê? Nós fomos santificados. No dia que nós aceitamos Jesus, nós fomos santificados. Santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Coloca na NVI, que aqui muda um pouquinho. NVI, por favor. Essa mesma passagem, olha lá. NVI. Deixa a equipe colocar lá. NVI. A igreja de Deus que está em Corinto, aos que têm sido santificados em Cristo Jesus, repete a igreja, chamados para ser santos. Que interessante. A Bíblia diz que nós fomos santificados primeiro, e depois nós fomos chamados para ser o quê? Santos. Com todos os que, não é só eles, com os outros também, com todos os que, em toda parte, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Amém?
primeiro chamado que o cristão tem, não é chamado para ser obreiro, não é chamado para ser pastor, não é chamado para ser empresário, não é chamado para ser professor. O primeiro chamado de todo cristão é chamado para ser o quê? Santo. O primeiro chamado de todo cristão é chamado para ser santo. Primeiro ministério que eu tenho que desenvolver é o ministério do quê? Da santidade. Viver uma vida com Deus, viver uma vida santa, viver uma vida à parte do mundo, ser sal da terra, ser luz do mundo. Vamos ler de novo, ó. A igreja de Deus que está em Corinto, era a igreja, né? Aos que têm sido santificados em Cristo. Eles foram santificados quando aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Mas não só isso, né? Em Cristo Jesus. E chamados para ser o quê? Chamados para ser o quê? Então eu fui chamado para ser? Você foi chamado para ser? Santo. É o primeiro ministério que nós temos, irmãos. Nós fomos chamados para viver uma vida santa. Hoje em dia, irmão, as portas parecem que estão ficando mais largas dentro da igreja. Está cheio de gente que fala que é de Jesus, mas de repente vai fazer vou relembrar a antiga grupo de pagode que eu cantava antes. Ele vai lá e dá uma cantada lá no meio das mulheres sem roupa quase, né? Mas que demônio é esse? Você é de Jesus ou não é de Jesus? Fugi do meio deles, diz a Bíblia. Não toqueis nada imundo, e eu vos recebereis. A porta é estreita, o caminho é apertado. Amém, gente? Nós temos que andar com Jesus, diga amém. Mas hoje virou uma bagunça. A pessoa está na igreja, mas ela quer viver igual a pessoa do mundo. O do mundo fica, né? Aí também fica. O do mundo sai beijando todo mundo, ela também sai beijando todo mundo, né? O do mundo veste umas roupas a vácuo, ela também veste umas roupas a vácuo. Olha, Jesus, você é da igreja, você é de Jesus, ou você não tem que decidir de que lado que a gente está, sim ou não? Se não, irmão, Deus não vai poder, não é que Deus não quer, Deus não vai poder se manifestar, porque o pecado se torna uma separação entre nós e o nosso. Aí a gente busca Deus e a presença dele não nos envolve, a presença dele não desce, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Né? A santidade é um caminho para que você possa chegar a Deus. Você não é salvo pela santidade, você não é abençoado pela santidade, você é salvo por quem? Por Jesus. Você é abençoado por quem? Por Jesus. Mas você só consegue ter esse contato com Jesus se você remover o quê? A sujeira, e você viver uma vida santa. Ele diz: sede santos, porque eu sou santo. Amém, gente? Isso atrapalha. Então, vocês foram chamados para você ser o quê? Para você viver uma vida santa. Então não dá para nós sair da igreja e não viver essa vida santa. O que mais que a Bíblia tem para nós, irmãos? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Irmão, tinha naquela época dentro da igreja. Você acha que hoje não tem dentro da igreja? Tinha, capítulo 6, versículo 9, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, 1 Coríntios. Diz assim a Bíblia, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Os justos não vão herdar o reino de Deus. Aí ele vai colocar a lista, 10, olha lá. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras. Amor ao dinheiro é idolatria também, né, pessoal? Nem os adúlteros, né? Nem os adúlteros. É que nem as pessoas gostam de fazer aquela pergunta, né? Pastor, o homossexual vai para o céu? Não vai, nem o adúltero. Por que não perguntam o adúltero vai para o céu? Porque querem colocar a igreja contra o quê? Contra o pessoal lá de fora, né? Mas não é Deus ama o pecador. O que Deus não ama? Se ele não quiser largar do pecado, ficar grudadinho com ele, ele vai para onde o pecado vai. Então larga do pecado, Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados. Precisa ser mais claro? Está claro aqui, né? Nem os sodomitas, nem os ladrões, nem o quê? O que é avarento?
Aquele que cruza o rio com açúcar aqui no punho, aqui, sai do outro lado, não derreteu. Avarento. Lá no interior chamava de mão de vaca. Não é assim também, chama de mão de vaca? Mão de vaca, né? Olha lá. Nem os bêbados, nem os... Ih, aqui lascou. Nem o quê? Maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de quem? Agora olha o que diz no 11, olha lá, que o Paulo vai falar 11. E é o que alguns têm, escrevendo para a igreja, e é o que alguns de vocês têm sido. Está tendo dentro da igreja essas coisas que não podia ter, por isso que Paulo está pegando no pé dele, e é o que alguns têm sido, né? Como vocês foram lavados, vocês foram... Olha, aí vai falar, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso... Vocês foram lavados, mas você é a porca lavada que Jesus falou que está o quê? Voltando a se revolver na lama. É o cão voltando ao seu próprio... Vamos, está amarrado esse exemplo, mas foi Jesus que deu, irmão. É ou não é verdade? Até fala, vocês estão voltando. Irmão, nós saímos do mundo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está. E se impede a bênção de Deus. Se impede Deus de estender a mão para curar. E se impede Deus de estender a mão para proteger. E se impede Deus de estender a mão para prosperar. E se impede a presença de Deus de nos envolver, de nós vermos o sobrenatural do Senhor na nossa vida. Então essas coisas precisam ser o quê? Removidas de nós. Diga amém. É o fermento. Tira o fermento para que Deus possa operar na sua vida. Diga glória a Deus. Amém? O que mais que a Bíblia tem para nós? Deixa eu ver se aqui já... 11, né? Já foi 11, já li lá. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Vamos lá? 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Primeira de Pedro, capítulo 1, versículo 14. O que o Senhor Jesus diz para nós aqui, irmãos? 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 14. 1 de Pedro 1, 14. Como filhos obedientes, acharam? Como filhos obedientes, quem é filho obediente, diga amém. Glória a Deus. Não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Coloca na NVI essa parte aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Como filhos obedientes, não se deixem moldar pelos maus desejos de antes, quando viviam aonde? Lembra quando você vivia no mundo? Aquele camaradinha já morreu, né? Mas você está preso dentro de uma gaiola que ainda é velha, que é o teu corpo, né? O teu espírito é novo, mas a carne não. Então, como filhos obedientes, não se deixem moldar pelos maus desejos de antes, quando viviam na ignorância. Versículo 15, olha lá. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sede também santos em toda a sua conduta, toda a sua maneira de viver, né? Seja santo. Vai tratar com as mulheres, os homens, vou tratar com santidade. Amém? Não vou olhar para a mulher que nem o mundo tem costume, como se fosse apenas um instrumento de alguma coisa, né? A mesma coisa a mulher vai tratar com os homens. Eu vou lidar com dinheiro, né? Eu sou uma autoridade, eu estou trabalhando para alguém, eu sou honesto, ninguém está vendo, mas eu sou de Deus. Eu acho que um cara que me inspira na Bíblia Sagrada, tem outros, mas um cara que me inspira na Bíblia é o Daniel. Porque a Bíblia diz que a Lava Jato passou na vida do Daniel, irmão. Virou Daniel do lado avesso. E a Bíblia diz que não encontraram nada. Aí para poder
achar alguma coisa, criaram uma lei, né? Nós temos vivido algumas coisas meio parecidas ultimamente, né, pessoal? Criam leis para poder condenar pessoas que às vezes não são culpadas. Mas fazer o quê, né? Vamos orar a Deus que Deus faz a obra. Diga amém. Deus está preparando aquela cova que pessoas preparam para o justo cair. Até, eu não estou lutando pelo lado de ninguém, mas tem umas professoras, umas coisas que foram presas há 14 anos de cadeia por causa de nada, irmão. Até é perigoso falar, daqui a pouco me prende também, irmão. Do jeito que a coisa anda, né, pessoal? Vocês me visitam lá, daí, tá? Levam um pudim de leite, umas coisas lá. Tá bom? Então, pessoal, criar uma lei para poder fazer o quê? Pegar o Daniel. E aí pegaram. Ah, tá lascado. Jogaram na cova dos leões. Os leões perderam a fome. Mas a cova que eles prepararam para o Daniel, quem caiu depois? Eles mesmos. Esse pessoalzinho aí tem que ouvir, irmão. Vai tudo para a boca do leão, irmão. Cuidado para não ser injusto. Nós somos de Deus. Amém? Não prepare cova para os outros, irmão. Armadilha para os outros. Seja de Deus. Amém? O que mais? Versículo 16 agora. Olha lá. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou o quê? Sejam santos, eu sou santo. Sejam santos. Vamos voltar de novo para o 14? Olha lá. Vou ler de novo, direto agora. 14. Como filhos obedientes, não se deixem moldar pelos maus desejos de antes, quando viviam na ignorância. Vocês foram lavados, vocês foram santificados, né? Vocês são povo de Deus, vocês foram chamados para ser o quê? Não voltem a ser igual vocês eram antes. Antes você falava palavrão, agora está falando palavrão de novo. Antes você via sujeira, agora está vendo sujeira de novo. Antes você contava piada suja, agora está contando de novo. Você era desonesto, está voltando a ser desonesto. Cuidado, irmão, porque a consciência nossa, ela vai perdendo a capacidade de acusar. A pessoa erra, consciência dói. Ela insiste de novo no erro, consciência dói um pouco menos. Ela permanece errando, a consciência vai perdendo a capacidade de acusar. Daqui a pouco, ela está dizendo que o errado já é o quê? Não, mas você não está entendendo a Bíblia. Ela fica cega, completamente. A mente dela fica cauterizada. Nós estamos vendo isso acontecer, irmão. Então o Espírito Santo bateu. Opa! Um dia eu cometi um erro na igreja. Há muitos anos eu estava começando na obra. Não foi nada grave assim. Mas eu cheguei para o meu pastor, ele é muito sábio. Cheguei para o pastor e falei: ai, pastor, eu não sabia. Aí o pastor olhou para mim e falou: você não tinha o Espírito Santo, né? Eu não tenho o Espírito Santo. Outra palavra, ele falou: você não tem o Espírito Santo, né? Em outras palavras, o Espírito Santo não te avisou? Você não sentiu na hora que aquilo era o quê? Eu, acabou, eu já sabia que eu estava errado. A gente tem o quê? O Espírito Santo fala. Você acha que Ananias e Safira, quando foram separar uma parte da herança para guardar e a outra parte para apresentar, dizendo que era tudo, você acha que o Espírito Santo não falou com eles? Camarada vai falar para mim: eu não sabia. Irmão, o Espírito Santo fala. Ele está no meio da gente, ele convence a pessoa do pecado, da justiça e do quê? Então a melhor coisa é não inventar desculpa e dizer: não, eu errei. Eu errei. Né? A Eva sabia na hora que foi comer do fruto. O Adão também, na hora ele sabia: não posso. Mas se deixou levar pela carne. Vigia. Amém, gente? O pecado é doce como mel, mas amarga. Tem uma canção, acho que é Elita Neves, não lembro direito. O pecado não dói, não dói. O pecado não dói, não dói. Vê se toma cuidado com este tal de pecado. O pecado não dói. Se pecado doesse, muitos não pecariam. Temeriam a Deus e viveriam melhor. Mas ele vem de mansinho, sempre dando um jeitinho e deixa a gente no pó. Mas ele vem de mansinho, sempre dando um jeitinho e deixa a gente no pó. O pecado não dói. Pecado dói?
Pecado é ruim? Se fosse ruim, ninguém pecava, irmão. Pecado é bom. Bom pecar. O negócio é a consequência. O negócio é o Sansão foi brincando com o pecado, brincando com o pecado, brincando com o pecado, até que uma hora perdeu a visão. Perdeu a força. Quando você perde a visão espiritual, você perde também o quê? Perde a força. Perde a força espiritual. Se torna um que tem nome de que vive, mas já não enxerga mais nada, já não tem força para nada espiritualmente falando. Vigia, irmão. Vigia, você foi chamado para ser santo. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Olha que interessante aqui, ó. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 1. Coloca na arque mesmo, tá? Isso. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 1. Acharam? Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente é a obra deseja. Está falando daquele que quer ser bispo, daquele que quer ser pastor, daquele que quer ser obreiro, que vai falar de diácono também depois. E aí vai dizer o seguinte, versículo 2. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, repete, apto para ensinar. Apto para ensinar. O que mais? Versículo 3. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Versículo 4. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? 6. Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia em condenação do diabo, na condenação do diabo. 7. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. 8. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dado a muito vinho, não cobiçoso de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. Também estes sejam primeiro provados, depois sirva se forem irrepreensíveis. Está falando de você levantar pastor, está falando de você levantar obreiro. Tem 15 características aqui, 15 qualidades que o Paulo está falando. Dessas 15, 14 falam de caráter. Uma só fala de capacidade. Apto para o resto é tudo santidade. O resto é tudo caráter. Você quer ser um pastor? Você tem que ser santo. Você quer ser um obreiro? Você tem que ser santo. Você quer ser do povo de Deus? Você tem que ser o quê? Você tem que ser santo, irmão. Você pode ler depois, não vou esmiuçar um por um, que o tempo nosso não dá, mas eu queria passar para você a passagem. São 15 características. 14 fala de ser santo, fala de santidade, fala de uma vida correta, fala de uma vida direita, fala de você ser honesto, de você não ser avarento, de você ser marido de uma mulher, de você não ser bêbado, de você viver uma vida direita. Uma só fala de você ser apto para... Hoje mudou, o cara prega bem, então deixa ele lá na igreja. O cara tira uma boa oferta, então deixa ele lá na igreja. Ele toca bem, então vamos deixar ele no louvor. Ele abre bem um culto, então vamos deixar ele abrir os cultos. Ele é santo, ninguém pergunta. De onde é que você vem? De rodear a terra e passear por ela. Ninguém pergunta, de onde é que você vem? Aí pega assim, vamos botar para cuidar da igreja. Está desse jeito a coisa. Mas a Bíblia fala das 15 qualidades. 14 a Bíblia fala, se não for santo, não pode. Uma só fala de capacidade. Pastor, o meu pastor é meio fraquinho, não é muito capacitado assim. Ele erra às vezes no português, não estou falando que o pastor não tem que melhorar nesse ponto. Ele é santo, é de Deus, pastor, isso ele é. A mão glorifique de pé, que diz o pessoal. Glória a Deus, amém. Quantas irmãzinhas que eu já vi, obreira, pessoas simples às vezes, mas ninguém podia falar que não era de Deus. É um cara assim, mas de Deus.
O que adianta você ter qualidade, saber falar bem, ter bastante amigos poderosos? Você tem as qualidades ali? Das 15, 14 fala do quê? Por isso que a Bíblia diz, vocês foram chamados primeiro para ser o quê? Santo, depois vocês vão me servir. Primeiro vocês precisam ser santos. Não dá para vocês me servir. Vocês estão entendendo a importância da santidade dentro de uma igreja? Mas hoje em dia não interessa, interessa se ele enche a igreja. Hoje em dia parece que não interessa, interessa se o povo daquela igreja dá uma boa oferta. Mas a Bíblia diz que a igreja de Laodiceia era rica, diz, rico sou, estou abastado, não tenho falta de nada. E Deus disse, vocês são todos pobres, miserável, cego, nu. Vocês me botaram para fora. Porque sem santidade, você está entendendo lá a santidade dentro de uma igreja? Nós vamos participar da ceia domingo que vem, participamos da Páscoa domingo passado. Não tem igreja sem santidade. Não tem igreja sem santidade. Tem clube social. Igreja não. Igreja tem que ser uma igreja santa, sem mancha, sem ruga, sem mácula. O pastor tem que ser santo. Não pode ser pastor mulherengo. Pastor tem que ser santo. Não pode ser pastor dinheirista. Amém? Pastor tem que ser santo. Não pode ser aquele pastor que deseja status, posição. Eu quero ser melhor do que os outros. Não pode. Ou eu vou rasgar essa parte da Bíblia, jogar fora e criar outra Bíblia. Estão fazendo reforma da Bíblia por aí. Mas eu prefiro ficar com a antiga. Você prefere ficar com a antiga? Não diga glória a Deus. É o caminho do céu, Jesus. Jesus é a palavra. Jesus diz, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Lembra lá quando era para comer o cordeiro, era para comer tudo. Não era para escolher, não, isso aqui eu não vou comer, não, era para comer tudo. Amém, gente? Então é a palavra toda. O que mais que a Bíblia tem para nós, irmãos? Êxodo, capítulo 28, versículo 36. Êxodo. Antes de Êxodo, pessoal, vamos para Êxodo, capítulo 18, versículo 19. Êxodo, capítulo 18, verso 19. O Moisés, irmão, estava atendendo de todo mundo. Já imaginou, irmão? Cerca de 3 milhões de pessoas, 800 mil homens. Esses homens deviam ter mulher, irmão, que era homem em idade de guerra, devia ser casado, mais 800 mil mulheres, 1.600, mais os velhinhos, mais as crianças. É a gente para cuidar, sim ou não? E o Moisés queria cuidar tudo sozinho. Está quase morrendo, coitado. É ele, irmão, o dia inteiro atendendo gente. Tinha gente que vinha para ser atendido pelo Moisés, passava o dia inteiro esperando na fila, tinha que voltar no outro dia, nem no outro dia era atendido, e o Moisés está quase morrendo. Aí chega o sogro dele, o Jetro, e falou, Moisés, você está louco, você não vai dar conta, você precisa preparar, levantar pessoas que vão te ajudar nesse trabalho. Êxodo capítulo 18, verso 19, diz assim a Bíblia, olha lá. Ouve agora a minha voz, eu te aconselharei e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus e leva tu as coisas a Deus. 20. E declara-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. 21. E tu, dentre todo o povo, procura homens o quê? Capazes, homens que sejam o quê? Tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam o quê? A avareza. Tem que ser capaz, mas tem que ser um homem que teme a Deus, tem que ser um homem de verdade, homem que aborreça o quê? Ó, vou te dar um dinheirinho aí, você julga para o meu lado. Não tem propina? Para você julgar para o outro lado, torcer o julgamento, homem de verdade. E põe-nos sobre eles por maiorais de 1.000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. 22. Para que julguem este povo em todo tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim
a ti mesmo te aliviarás a carga, e eles a levarão contigo. E aí o Moisés separou um grupo de homens que cuidavam de grupo de 100 e de 50. Mas era qualquer homem? Não, tinha que ser homens capazes, homens tementes a Deus, homens de verdade, homens que aborreciam o quê? A avareza. Tinha que ser um homem santo, amém? Homem íntegro, homem reto, diga glória a Deus. Essas eram as qualidades. Não pense que Deus vai te levantar para ser um empresário se você não tiver as características lá de 1 Timóteo. Não pense que Deus vai te levantar ou me levantar para ser grande se nós não tivermos as características presentes aqui. Não formos temente a Deus, capazes, homens de verdade, homens que aborreçam a avareza. Nós precisamos ser homens de verdade. Quando fala homens, ser humano, pessoas de Deus, tementes a Deus, diga amém. Então, não tem como a gente ser promovido por Deus, abençoado por Deus, receber da presença de Deus na igreja, sem viver uma vida santa. Precisamos que a santidade do Senhor seja derramada no nosso meio. Diga glória a Deus. Já vou me encaminhando para terminar, irmãos. Vamos lá para Isaías capítulo 6. Tem outras coisas mais que eu queria falar, mas o tempo não dá. Isaías capítulo 6, versículo 1, nome de Jesus, o chamado de Isaías, né? Isaías capítulo 6, versículo 1, nome de Jesus. Isaías capítulo 6, versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. O séquito é aquele grupo de pessoas que acompanham uma autoridade, né? Então eram bastante, enchia o templo. 2, os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. 3, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Versículo 4, e os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Versículo 6, mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Versículo 7, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Então, primeiro, a obra de santificação. Agora, olha a sequência. 8, depois disso, diga depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. 9, então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. E foi falando mais. Primeiro, antes de Isaías ser chamado, Isaías teve que ser o quê? Teve que passar pelo quê? Você quer ser chamado por Deus para uma grande obra, meu irmãozinho? Quem quer ser chamado por Deus? Você quer? Primeiro tem que ter o quê? Se você não tiver santo, pode esquecer. Como diz o ditado: tira o cavalinho da chuva, que você não vai nessa viagem. Primeiro santifica a tua vida, amém? Busque a Deus de verdade, busque a Deus de coração, decida buscar o Senhor, amém? Pastor, eu sou dominado pela pornografia. Irmão, decida buscar a Deus. Para de ficar vendo essas coisas. Toma uma decisão: eu vou buscar Deus, eu vou orar, eu vou me consagrar, eu vou começar a jejuar,
eu vou me afastar dessas coisas, eu vou ser inteligente, e você vence. Diga amém. Irmão, quanto mais você se aproxima de Cristo, mais você recebe capacidade para vencer o quê? O pecado. Oficina do cão. Tem nada para fazer? Vou fazer coisa errada. Vigia, irmão. Amém? Vigia que Deus te dá a vitória. Quem entendeu, diga amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, irmãos. Graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus bem bonito. Aleluia. Amém? Irmãos, nós estamos nos preparando para domingo. Quarta-feira, eu quero convidar você para um jejum. Amém? Quarta-feira eu quero convidar você para o jejum. Faça até meio-dia, se você não puder fazer até mais. Faça até meio-dia fazer um jejum. Amém, gente? Fazer um jejum quarta-feira, quebrar a minha carne. Tem gente que diz, pastor, eu faço jejum, me dá tontura, me dá dor de cabeça. Mas tem coisa que é de saúde, tem coisa que é moleza mesmo.